não é o fim. Não é o fim porque Deus não deu a última palavra ainda. Não é o fim porque não é o que Deus determinou para a sua vida. Não é o fim porque não foi isso que Deus escreveu para a sua história. Talvez essa semana você recebeu uma notícia que entristeceu muito seu coração. Talvez hoje ainda você recebeu uma palavra que te magoou muito. E as circunstâncias que você vive cooperam para a sua tristeza, para o seu sofrimento, para você pensar que é o fim e que não tem mais jeito para a sua história. Mas eu vim aqui trazer uma palavra para o teu coração e dizer de maneira simples: não é o fim. Não é o fim porque não é isso que Deus determinou para a sua história. Deus ainda tem a última palavra. Deus ainda está no controle do seu barco. Deus ainda está no controle da sua navegação. E não vai permitir que a sua história termine de tragédia. Às vezes as circunstâncias que a gente vive fazem a gente pensar que o momento que estamos vivendo é o momento final. Só que ainda não é o fim. Não é o fim porque Deus sabe como vai terminar a sua história. E a sua história não vai terminar em dor, não vai terminar em tragédia, porque Deus ainda tem um ponto final para isso que você está vivendo. Portanto, a cova não é o fim. A cisterna não é o fim. Daniel um dia pensou que era o fim. Quando ele chegou diante de uma cova, estava diante de leões. José talvez tenha pensado que era o fim, quando estava dentro de uma prisão, quando foi vendido para o Egito, quando foi colocado dentro de um buraco. Talvez Sadraque, Mesaque e Abidnego também pensaram que era o fim, quando foram enviados para dentro de uma fornalha. Porém, todos eles foram surpreendidos pelo poder de Deus. Daniel, por exemplo, não experimentou a morte nesse dia, porque Deus fechou a boca do leão para que o leão não o devorasse. Deus arrancou José da cadeia e fez dele o governador do Egito. A fornalha não queimou a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Deus deu livramento para esses homens dentro de uma fornalha. Eu estou dizendo para você que essa cova não é o fim, essa fornalha não é o fim, essa prisão não é o fim. As circunstâncias que você vive não são o fim. Pode parecer em um momento machucar tanto o teu coração e trazer a você a consciência que aquilo que você está passando é eterno. Mas eu quero dizer para você que não é o fim. Deus já sabe como vai terminar a sua história. Ele é o escritor da sua história. E Ele não escreveu a sua história para terminar com um final de sofrimento, com um final de derrota, com um final de tragédia. Por isso, acalma o teu coração. Descansa a sua alma, porque ainda não é o fim. Muita coisa boa que vai começar a acontecer na sua vida. Tem muita coisa boa que vai começar a se manifestar sobre a sua vida. E se você parar agora, você não vai ver os propósitos de Deus se cumprirem sobre a sua casa. Então descansa a sua alma. Coloca a sua fé em Deus. Aquieta o seu coração. Porque ainda não é o fim. Deus tem uma nova página. Deus tem uma nova história. Deus tem um novo tempo para você. E desistir, retroceder, não faz parte do propósito da história que Deus escreveu na sua vida. Portanto, persevere, continue, fique firme, porque o Salmo 125, verso 1 diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Guarde essa palavra no teu coração, tenha ciência que ainda não é o fim, porque a sua vida, a sua casa está no controle da mão de Deus. Se essa palavra te edificou de alguma forma, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa os sininhos para você continuar recebendo as notificações e ser abençoado através do meu ministério, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, fica na paz. Quai, seu app de vídeos curtos.